Seu Destre, que é um dos moradores mais prejudicados, tem alguma palavra para nos dizer, seu Destre? Eu quero ver se o pessoal resolve, né? Essa situação, se houver o povo aí tudo prejudicado, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Assim, em relação à sua casa, qual foi a posição que lhe foi dada, as explicações que lhe foram dadas? Ficaram de me arrumar tudo a ela, mas até agora nada. Tu tá vendo como tá vendo aí, não fizeram nada. Mais alguma declaração, seu Destre? Não tenho nada a dizer, não sei mais o que dizer. Tá ok. Vereador Leanomar, Gostaria de deixar o Rogério palavras. parabenizar pelo teu trabalho que está fazendo em prol da comunidade, dizer que a nossa bancada esteve sempre presente desde o primeiro dia, né? E não arredamos o pé. O nosso desejo era que os moradores pudessem passar ao menos o Natal em suas casas sem estarem nesse prejuízo. Então quero te cumprimentar pelo trabalho que está fazendo e dizer que nós estamos do lado dos moradores desde o primeiro dia que aconteceu esse incidente. E gostaríamos que fossem tomadas medidas, as medidas cabíveis, né, para que se resolvesse esse problema. Realmente uma calamidade, um descaso, uma vergonha para o nosso Sarandi. Em relação às providências a serem tomadas, quais foram as atitudes dos vereadores em relação à solução do problema? Algum projeto enviado, alguma menção feita ao nosso prefeito? Porque ouvimos palavras aqui do secretário que já foram tomadas as devidas providências e foi enrolada. E eu conversando com a engenheira, tenho a gravação dela toda, não publiquei ainda porque não estava na hora, mas acho que agora é a hora correta de nós colocarmos a população a par desse problema. Quais serão as providências a serem tomadas a partir de hoje, que já deveriam ser tomadas? Bom, de nossa parte, Rogério, nós temos um pedido de informação, né, onde pedimos quais encaminhamentos até o momento atual sobre o rompimento da galeria, listar as empresas que foram contatadas com o intuito de avaliar e realizar o serviço, dentre essas quais enviaram proposta de execução. O Executivo pretende aguardar recursos da União ou irá iniciar o serviço com recursos próprios, que era o que o município tinha se propondo em fazer com recursos próprios e não esperar recursos federais, né, para ser mais urgente. E qual a data em que a família recebeu o aluguel. Nós também temos a questão do aluguel social para as famílias, que reivindicamos junto ao Executivo, e nós continuaremos até o último dia, até ser solucionado esse problema aqui, junto com vocês, junto com os moradores aqui que enfrentam esse grave problema. Eu vou publicar no meu blog, no Norters RS, as declarações que foram dadas pelo secretário da prefeitura a respeito do buraco aqui, desse problema. Que ele disse que soluções e providências estavam sendo tomadas e que eles seriam resolvidas. Já a engenheira que nos colocou a par da reportagem, numa entrevista, foi nos dado que as soluções seriam tomadas e que uma empresa de Frederico fez a vistoria orçando a obra em R$1,5 milhão. Mas eu acho que isso aí é um problema que poderia ser resolvido com mais tempo, pois em 1964 as obras que se dirigem até aqui eram de um reforço imenso. E dali da Bortolo de Marco para cá, a estrutura começou a diminuir. Então, assim, uma coisa que a gente pode deduzir é que houve falha já em outras administrações. Então, acreditamos que, se fosse feito uma avaliação geral, eu acho que muitos iriam marchar nessa coisa, sem defender cores partidárias nem nada. Mas o problema dessa galeria não é de hoje, é uma coisa já antiga, que já estourou na Abramo Vicari e agora o problema se repercutiu aqui. Então, assim, acredita-se, creio eu, que em 1964 os engenheiros eram muito mais inteligentes que os de hoje, inclusive até os administradores, pois a obra lá em cima, a galeria ela chega em torno de 1,70 m de altura e as paredes de largura atingem a quase 1 metro. E por que aqui, nessa parte aqui, nessa área, a estrutura dessa galeria foi feita com tão poucos recursos, sendo que de 1964 para 2014 passaram-se muitos anos e não foi pensado nesse problema, no problema da evolução de uma cidade. Então, assim, quais seriam as atitudes maiores a serem tomadas a respeito de um processo para cima dos administradores? Não, Rogério, eu vou te dizer que em 1964 eu não era nascido, mas eu sempre digo, né, e eu estou aqui mostrando minha cara, porque eu me envergonho de algumas coisas e de algumas situações que demoram muito. Você tem razão, muita coisa é muito morosa, né, e eu acho que tem que ter uma solução para esse problema, né. Eu venho aqui, eu podia muito bem não vir, eu recebi um convite dos moradores, vim aqui, poderia muito bem ter me escondido,
Mas não, preferi vir aqui mostrar minha cara e dizer que eu sou vereador do município e tenho o compromisso também de cobrar e fiscalizar. E daí continuarei fazendo, juntamente com a nossa bancada, o nosso papel, Rogério. Irei cobrá-los, como prometi. Rogério Machado, Com Norte certeza, RS. você sabe que você tem um parceiro nas cobranças.